Olá! No Brasil, há situações em que o preso cumpre parte da pena em casa e não na cadeia. Você sabia disso? Está previsto em lei, mas não vale para todo condenado, não. Cabe ao juiz verificar se o detento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação. Você se lembra do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto? Pois é, ele é um dos que teve direito a esse benefício, mas perdeu. E agora tem recorrido ao Superior Tribunal de Justiça para voltar a cumprir a pena em casa. Prisão domiciliar. Esse é o tema do STJ Cidadão desta semana. A Lei de Execução Penal, em vigor desde 1984, trata da prisão domiciliar, mas nem todos os condenados podem solicitar esse benefício. É preciso cumprir alguns requisitos, entre eles, ter mais de 70 anos. Primeiro, Ivan foi condenado a 4 anos e meio de prisão. Da última vez, cometeu um assalto. Eu estava drogado, eu cheguei até essa jovem, tinha 2 jovens. Cheguei e anunciei o assalto. E depois eu fui à procura de outra vítima. Só que essa jovem, ela percebeu alguma coisa estranha, ela entrou para dentro de casa e foi embora. Eu fui indo, quando eu passei por um quebra-mola, eu olhei para trás e já tinha um bocado de viaturas, né? Eles chegaram até mim, me pararam, né, me revistaram, pegaram um pendrive, foi em flagrante me levar para a delegacia. Eu até tentei mentir, né, para eles, sair, né, da delegacia e ir embora, né, porque eu já tinha ciência que a situação ela não estava boa para mim, ela ia já piorar, porque era a 3ª vez que eu já tive 2 oportunidades e fui preso a 3ª vez. Somada a pena dos crimes anteriores com a do roubo, são quase 9 anos de cadeia que ele precisa cumprir. Há 1 ano, cumpre pena em prisão domiciliar que está prevista em lei. A prisão domiciliar é aquela prisão que o Estado criou na lei, a possibilidade da pessoa cumprir a sua prisão em casa, na sua própria residência, podendo somente sair com autorização judicial. Essa prisão domiciliar, ela se dá de 2 formas. Quando a prisão é uma prisão-pena, que já temos um processo penal transitado em julgado, ou uma prisão provisória elencado ali dentro da prisão preventiva. O Código de Processo Penal trata do tema nos artigos 317 e 318. A Lei de Execução Penal, em vigor desde 1984, traz todos os detalhes sobre o assunto. Inclusive, detalha quem tem direito a esse benefício: condenados com mais de 70 anos, pessoas com doença grave, quem tem filho menor de 18 anos ou portador de alguma deficiência. E as gestantes também podem solicitar o benefício. Isso dentro da Lei de Execução Penal. Agora, dentro do Código de Processo Penal, na prisão preventiva, é acima de 80 anos de idade. A mulher grávida, ela tem que estar no 6º mês de gestação. O pedido para prisão em domicílio deve ser feito à Justiça por um advogado. Quem foi definitivamente condenado entra com recurso na Vara de Execuções Penais. A defesa deve demonstrar que o preso cumpre todos os critérios fixados na lei. E cabe ao juiz analisar se está tudo de acordo com a legislação. Autorizado pela Justiça, o detento deve seguir as regras, uma rotina baseada na disciplina. Como, por exemplo, não pode ficar andando em bar, não pode andar com entorpecente, isto é, drogas. Tal hora tem que estar em casa das 6 da manhã até 9 da noite.
Ivan e outros beneficiados pela prisão domiciliar sabem que se descumprirem as exigências estabelecidas pelo juiz, esse benefício acaba, como por exemplo sair da cidade ou frequentar bares, e também não podem sofrer outras condenações. Caso contrário, correm o risco de voltar para os regimes semiaberto ou até mesmo o regime fechado. No caso de Ivan, para pedir a prisão domiciliar, ele questionou que não cometeu crime hediondo. Queria trabalhar e estudar. O juiz autorizou. Não está na lei de execução penal, certo? Isso aí são critérios que o juiz, critérios subjetivos que o magistrado colocou ali, porque sabemos que para diminuir a criminalidade, tem duas coisas que ajudam realmente, é o trabalho e o estudo. Então isso é mais uma forma de incentivo e de meio de intimidação para a pessoa realmente buscar o trabalho, buscar o estudo para tentar voltar ao convívio à sociedade de uma forma mais branda. Você sabia que em julho do ano passado a Justiça autorizou a prisão domiciliar para o húngaro László Kötőry, de 97 anos de idade? Foi considerado o criminoso de guerra nazista mais procurado do mundo. De acordo com as investigações, László teria participado da deportação de quase 16 mil judeus em direção a um campo de concentração nazista na Polônia de 1941 a 1944. Diante do juiz, ele sempre negou as acusações. Afirmou que apenas obedeceu ordens. Conforme contou à polícia, ele se escondeu no Canadá, nas cidades de Montreal e Toronto, onde viveu com identidade falsa. E no próximo bloco, processos em julgamento no Superior Tribunal de Justiça que tratam da prisão domiciliar. Entre eles, do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Não saia daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nicolau dos Santos Neto, o ex-juiz condenado por desvio de recursos públicos, conseguiu cumprir parte da pena em casa, mas depois foi para a cadeia. O caso dele chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Por 3 vezes, Nicolau já pediu ao STJ para voltar para casa. Confira. Milhares de pedidos para ter direito à prisão domiciliar chegam ao Superior Tribunal de Justiça todos os anos. Entre eles, casos que ganharam notoriedade na mídia de todo o país. Nicolau dos Santos Neto figurou um dos mais conhecidos. Foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo na década de 1990. E ainda responde a diversas ações penais por corrupção e desvio de verbas públicas. O ex-juiz teve direito ao regime domiciliar por quase 10 anos. Mas no começo de 2013, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu o benefício. O ex-magistrado teve que deixar a residência e cumprir a pena em regime fechado. A Polícia Federal teria descoberto que Nicolau dos Santos Neto mandou instalar clandestinamente câmeras para espionar a escolta responsável por acompanhar os passos dele dentro de casa. E aí,
De vigiado, passou para vigilante. Na verdade, houve uma inversão dos papéis. Ele tentou controlar a fiscalização a qual ele era submetido. Essa prisão domiciliar ela veio a ser cassada, esse benefício, em razão do cometimento de falta grave. Além da falta grave cometida pelo ex-juiz, outro motivo levou o TRF3 a suspender a prisão domiciliar e pedir a transferência imediata de Nicolau dos Santos Neto para um presídio. Foi a análise dos exames médicos mais recentes. Os laudos apontaram uma melhora na saúde do ex-magistrado. A defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para que Nicolau voltasse a cumprir a pena em casa. Foram 3 tentativas para suspender a decisão da Justiça Federal. Na última, a ministra Nancy Andrighi ressaltou que não há justificativa para o cumprimento da pena em prisão domiciliar e que, ao contrário do que foi alegado pelos advogados, a cassação da mudança de regime não viola a determinação do STJ de 2004, que concedeu o benefício ao ex-juiz, já que na época o estado de saúde dele era outro, bem diferente. No caso do juiz Nicolau dos Santos Neto, ela foi revogada porque sistematicamente são feitas perícias médicas nele para saber e fazer a avaliação do seu estado de saúde. E na última perícia foi verificado que seu estado de saúde estava em recuperação. E ele estava muito bem. Por esse motivo, o tribunal revogou a sua prisão domiciliar. Frise-se, a prisão domiciliar, ela é apenas um benefício. Outro caso de prisão domiciliar que ganhou popularidade, o do empresário Nenê Constantino, dono da maior frota de ônibus do país e pai do presidente da Gol Linhas Aéreas. De acordo com o Ministério Público do Distrito Federal, Constantino é acusado de mandar matar pelo menos 3 pessoas, uma delas o ex-genro. O empresário de 81 anos cumpria prisão domiciliar desde 2011, mas teve o benefício anulado pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em agosto do ano passado. No caso do Nenê Constantino, esse estava com prisão preventiva decretada. Uma vez decretada a prisão preventiva, conforme determina o artigo 318 do Código de Processo Penal, o juiz poderá transformar essa prisão preventiva em prisão domiciliar. Em função do estado de saúde dele ser extremamente grave e extremamente debilitado, foi transformado em prisão domiciliar. Posteriormente, foi revogada a prisão preventiva, foi revogada a prisão domiciliar e ele hoje cumpre um regime diferenciado de comprometimento com a justiça, não podendo ausentar-se de Brasília e tendo que recolher toda noite na sua casa, mas pode ficar livre durante o dia. O direito ao benefício para Nicolau dos Santos Neto e Nenê Constantino ganhou destaque por serem pessoas públicas. Mas esses casos não são os únicos. Vários pedidos, diferentes argumentos. Quem quer cumprir a pena em casa utiliza até mesmo critérios não especificados na legislação. A lotação das cadeias é um deles. São quase 550 mil presos para pouco mais de 300 mil vagas. A situação do sistema penitenciário no país também pode ser levada em conta na decisão de mandar ou não o preso cumprir a pena em casa. O próprio STJ já, de certa forma, relativizou os rigores da Lei de Execução Penal, do artigo 117. Ele passou a permitir a prisão domiciliar para situações que não são essas que estão previstas em lei, mas que reclamam uma excepcionalidade idêntica à da lei. Quer dizer, na inexistência de vaga, por exemplo, em casa de albergado, permite-se a prisão domiciliar, ou do sujeito que cumpre pena no regime fechado ou semiaberto e que necessita de tratamento específico, no local não há o tratamento específico, ele pode cumprir a pena em prisão domiciliar. Mas os motivos usados para conceder a prisão domiciliar não devem ser fundamento definitivo para a mudança de regime em outra situação. Num processo específico, um condenado queria cumprir a pena fora das grades. Alegou a precariedade e a lotação do sistema prisional. Teve o pedido negado pelo STJ. No caso específico, a relatora indeferiu a prisão domiciliar, levando em consideração a gravidade do crime, se tratar de um crime hediondo, um homicídio, e também porque aquela situação específica não consta no rol do artigo 117. Essa situação específica ela não encontra previsão legal, foi o que se entendeu, ela não encontra previsão no rol do artigo 117, muito embora esse rol, como já dito, ele não é taxativo. O STJ já entendeu em diversas vezes que o rol do artigo 117 ele não é taxativo.
Tanto é que esses mesmos fundamentos já foram utilizados pela própria sexta turma como fundamento para conceder o benefício da prisão domiciliar. A prisão domiciliar ainda gera polêmica, divide opiniões. Eu acho vergonhosa, independente de estar doente ou não, se ele cometeu um crime, no caso deveria estar na cadeia. Crime é crime, né? Então tem que, com certeza, estar na cadeia, não em casa. Naqueles casos em que a lei prevê a prisão domiciliar, em caso de enfermidade, em caso de idade, eu acho que a prisão domiciliar passa a ser até um direito do réu. E é isso que o judiciário faz, analisa cada caso de acordo com o que diz a lei. São critérios que são estabelecidos para o cumprimento da pena. Isso é baseado no caso concreto, o juiz que analisou o caso, identificou as circunstâncias, as condições de cumprimento desta forma e assim determinou. A nós não cabe emitir nenhum juízo de valor, se está correto ou incorreto, mas a forma aplicada é uma forma prevista em lei. E daqui a pouco, uma entrevista sobre a Lei de Execução Penal que está sendo discutida no Congresso. É só um instante. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A Lei de Execução Penal, que existe há quase 30 anos, está sendo rediscutida. Uma comissão de juristas tem se debruçado nesse debate para apresentar propostas de mudanças na legislação. Mas será que a questão da prisão domiciliar pode mudar? Para falar sobre isso, o STJ Cidadão recebe aqui no estúdio um dos integrantes desta comissão e presidente da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal, Edemundo Dias. Muito obrigado pela participação. O presidente da comissão é o ministro aqui da STJ, o Sidney Benetti. Ele falou logo na abertura dos trabalhos que o importante é trazer mais dignidade, os direitos para o preso e também, sem esquecer, claro, dos direitos do cidadão que não quer mais ver a impunidade. É possível fazer as duas coisas? Claro. O ministro Benetti tem se preocupado com isso e toda a comissão, em conjunto com ele, primeiro, de que a lei de execução penal no Brasil, ela não pode ser uma letra morta. Uma legislação que já existe há 30 anos, mas que nunca foi execuível na prática. Isso é muito importante. Ele tem colocado com muita proficiência que o preso tem que saber os seus direitos, o momento que ele entra, quando que ele vai sair, todos os seus direitos de progressão de pena, isso tem que ficar muito claro para o cidadão preso. Mas, por outro lado, o cidadão comum, o pagador de impostos, o que cumpre o seu dever, ele também quer e espera da legislação que o sujeito que comete um crime receba a pena, a prisão, até porque isso inibe outras pessoas de cometer crime. Então, no Brasil, esse sentimento de impunidade é um vetor muito grande da própria criminalidade e da própria violência. Agora, a gente viu que já tem muitos advogados pedindo a prisão domiciliar para os clientes,
alegando que faltam vagas nos presídios. Temos uma população carcerária, né, de mais de 500 mil de brasileiros. Esse argumento não é válido hoje, mas isso também está sendo discutido dentro desse debate. Sim. O Supremo Tribunal Federal tem entendido, e com razão, de que quando não existe vaga para aquele determinado tipo de prisão, que a pessoa presa tem direito para ir para um regime menos gravoso. Ou seja, se ele está no fechado, para o semiaberto. Se ele já está no semiaberto, para a prisão domiciliar ou regime aberto. Acontece que realmente, você tem razão, a população carcerária no Brasil cresceu muito nos últimos anos. É a população carcerária que mais cresceu no mundo. E nós temos um déficit de vagas hoje no sistema prisional brasileiro de quase 300 mil vagas. Ou seja, 300 mil presos se acumulam como depósitos, como verdadeiros refúgios humanos dentro de unidades prisionais em todo o país. Então, o próprio Supremo está prestes a tomar uma decisão de colocar para esse regime menos gravoso, principalmente porque não existe vaga no fechado, mas não existe vaga também no semiaberto, alguns do semiaberto para o regime menos gravoso, que seria aberto ou domiciliar. Agora, eu fico preocupado como que isso vai ser recebido pelo cidadão. Para a sociedade, vai ser um bom negócio? Eu acredito que não. Aumentará mais ainda esse sentimento de impunidade, e isso é muito ruim para o que o cidadão acha da justiça penal brasileira. E outro problema é a fiscalização dos presos que hoje se encontram no regime semiaberto ou até mesmo no regime já aberto. Eles têm que cumprir certas regras, mas na prática ninguém fiscaliza isso. Yuri, eu tenho dito, inclusive na comissão, com uma força crítica muito grande, porque tenho legitimidade para isso, porque além de um conhecimento jurídico, eu sou um dos integrantes da comissão que tenho a gestão do sistema prisional. Então, sinto na pele, eu tenho o cheiro da cadeia, de que o Estado brasileiro é um Estado infrator. Nós, o Estado brasileiro e o poder público, precisa cumprir com as suas obrigações. E uma delas, básicas, em relação ao sistema prisional, é abrir vagas. Nós temos que ter vagas, nós temos que construir. Embora a prisão seja uma exceção, ou seja, o sujeito só deve ser colocado privado de liberdade quando ele causa um potencial ofensivo para a sociedade. Agora, faltam vagas, então, nos presídios para esses presos que teriam maior risco para a sociedade. Não é uma solução também tirar dos presídios do país aqueles com menor potencial ofensivo, aquele ladrão de galinha que já está preso há muito tempo e que não oferece o mesmo risco que é um autor de homicídio? Sim, eu acho que no Brasil nós prendemos mal. Tem muita gente presa que não deveria estar, principalmente o pobre, o menos favorecido. E tem muita gente fora que causa risco à sociedade, que causa um enorme prejuízo à justiça penal brasileira e que está fora da grade. Agora, como fazer funcionar, então, as penas alternativas? Fiscalização. Eu acho que o importante da pena alternativa, que inclusive funciona muito bem em outros países, é a fiscalização, para que o sujeito que comete um crime, que pega uma pena alternativa, é apenado com uma pena alternativa, ele também sinta o peso da lei, a mão da justiça, e ele não volte a delinquir. Porque um dos grandes problemas também, Yuri, do sistema de justiça penal brasileiro é a reincidência criminal no Brasil, que é muito grande, talvez até por esse sentimento de impunidade. E esse semiaberto, da forma como ele está, ele não funciona. O sujeito não fica nem nas mãos do Estado, custodiado pelo Estado, e nem pela vida própria. Então ele fica num terreno perigoso, um terreno arenoso. Inclusive, muitos desses presos do semiaberto, além de voltar a delinquir, eles usam o próprio sistema semiaberto como álibi.
Eles cometem o crime de, não, eu estava lá no semiaberto, eu estava preso, foi no momento que eu estava preso e tal. Agora, alguns estados já tentam, né, corrigir isso, reforçar essa fiscalização com o uso daquelas tornozeleiras eletrônicas que via satélite elas podem rastrear onde a pessoa está. Isso pode ser discutido para virar uma lei nacional mesmo, para ser incluído dentro da lei de execução penal? Sim, eu sou favorável. Eu sou favorável porque é um instrumento, uma ferramenta de tecnologia avançada, muito utilizada em outros países, inclusive como uma alternativa à pena de prisão, que pode tirar muita gente que está na cadeia e aplicar a tornozeleira ou a pulseira eletrônica controlada e fiscalizada pelo Estado. Eu acho que é um mecanismo importante. Então, o senhor acredita que no resumo dos trabalhos, quando a comissão conseguir concluir o relatório final, é possível a gente ter um modelo de lei de execução penal que, inclusive, traga a prisão domiciliar já em um contexto mais eficiente, exatamente para esse combate ao sentimento de impunidade que hoje a sociedade enfrenta? Eu acredito que sim. Eu acredito que a nossa grande contribuição, primeiro, é discutir, debater com a própria sociedade essa questão da execução penal no Brasil, mas principalmente garantir que essa lei de execução penal, que é a grande preocupação de todos os juristas que compõem a comissão, e principalmente do nosso ministro Benetti, que ela seja cumprida, que ela não seja uma letra morta, que tenha mecanismos de controle do próprio Estado para fazer cumprir a lei que é cogente a todos nós, Estado e cidadãos. Sem dúvida. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do Tribunal. O endereço é este que aparece na tela. Você também pode acessar o canal oficial do STJ no YouTube. Até a semana que vem. Tchau, tchau.